E aí, tá acompanhando o intensivão de Química? Sabe o que é diagrama de Linus Pauling? Sabe o que é distribuição eletrônica? Se não sabe, fica de olho nesse vídeo que você vai aprender aqui. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza? Tudo certo? Galera, mais um vídeo então pro nosso canal, mais um vídeo pro nosso intensivão de Química, né? Dando continuidade ao conteúdo de estrutura atômica, tá bom? E nesse vídeo eu vou falar sobre distribuição eletrônica, tá? Você aí que não participa ainda do nosso canal lá no Telegram, então convido você a participar lá no Telegram, tá bom? Lá nesse canal eu vou postar além dos vídeos assim que eu tô lançando aqui na plataforma para vocês, como uma forma de aviso, né? Para saberem que eu postei o vídeo. Lá eu vou postar as listas de exercícios que eu vou disponibilizar para vocês também. Vou disponibilizar as áudio com notícia, alguma coisa do tipo também, sabe? É uma forma de me aproximar de vocês também, tá bom? E eu tô com umas ideias também de fazer alguns vídeos com resolução de exercícios, vídeos um pouco mais específicos para galera que vai fazer alguns vestibulares aí, tá? Só que daí esses vídeos eu vou deixar meio que só pra galera que participa lá do grupo do Telegram, tá bom? Então, meu, se você tem o Telegram instalado no teu computador e ou no celular, meu, só entra lá assim, entra no nosso canal lá que eu vou estar compartilhando essas informações com vocês, beleza? É tudo de graça, meu. Pô, informação aí na faixa, tá bom? Você podia estar pagando em alguns lugares, comigo tá recebendo na faixa, tá bom? Tranquilo? Eu tô usando esse recurso aqui como uma forma de ficar mais próximo aqui dos alunos, quem tá precisando de uma preparação em química aí mais personalizada, né? Então, eu tô usando essa ferramenta que acho que vai ser bem interessante, beleza? Moçada, então eu vou mudar aqui a tela para vocês, para a gente falar um pouco sobre isso, o conteúdo de hoje. Bom, beleza, então nós estamos aqui, o tema de hoje então é distribuição eletrônica, que é basicamente a gente entender como que os elétrons estão distribuídos na eletrosfera de um átomo, beleza? Para a gente poder entender como que eles estão distribuídos, nós temos que saber um negócio que é chamado de diagrama de Linus Pauling, tá bom? O diagrama de Linus Pauling, basicamente, ele é um diagrama que você vai seguir ali para poder organizar os elétrons, né, nos seus respectivos lugares, tá? Você não pode colocar eles aleatoriamente no átomo, tá bom? Muito bem. O que você tem que saber para fazer esse diagrama, tá? Tem gente que tem dificuldade de escrever esse diagrama aí porque, assim, é uma coisa que você tem que saber, tá? Não vai estar no formulário lá do vestibular que você vai tentar, então você tem que saber montar esse diagrama, tá? Só que é simples, beleza? Primeira coisa que você tem que montar é o que? 1 a 7. Escreva de 1 a 7, de cima para baixo, tá bom? 1, 2, 3, 4. Ok. Agora nós vamos utilizar a frase do vendedor de pastel chinês, tá bom? Essa frase é só pastel de flango, beleza? Só que é o seguinte, a gente vai utilizar somente a primeira letra de cada uma dessas palavras. Então, no caso, S de só, P de pastel, D de D, flango vai usar só o F, tá bom? E a gente vai utilizar primeiro uma letra somente, como se fosse uma palavra, na primeira linha. Na segunda a gente utiliza duas palavras, na terceira a gente utiliza três palavras, na quarta a gente utiliza quatro palavras. A gente vai meio que fazer como se fosse uma pirâmide, vai começar usando a frase aos poucos, aumentar ela, depois vai diminuir. Vou mostrar para vocês, então vai ficar assim, ó. Primeiro nós vamos, então, lembrar da frase, só pastel de flango. Vai ficar só, na segunda aqui, só pastel, beleza? Quando eu colocar letra, tem que colocar o número da linha também, tá? Na terceira, a gente vai aumentar um pouco mais a frase. Só pastel de. Na quarta linha, nós vamos usar a frase inteira agora. Só pastel de flango. Na quinta linha, nós vamos manter a frase inteira. Só pastel de flango. Olha, ficou diferente aqui, né?
flango. Nós vamos começar a diminuir essa frase agora, deve ficar só pastel de... E na última linha, diminui mais um pouco, só pastel, tá bom? Ao lado, acima aqui, do lado superior direito aqui de cada letra, do S, você vai colocar 2. Então vai ficar assim, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Na medida que você anda para o lado direito, você muda de coluna para o lado direito, você vai somar 4. 2 mais 4 vai dar 6. Então vai ficar 6 aqui, 6, 6, 6, 6 e 6. Andou para a direita aqui, soma mais 4, 10, 10, 10 e 10. Para a direita mais 4, 14, 14. Beleza? Agora tem um detalhe aqui, tá? Você vai ter que seguir essa sequência aqui. Eu vou tentar colocar numa outra caneta aqui. Então, imagine um escorregador. Estão vendo que... Opa. A flecha bem que vai passando tipo na diagonal, tá? Então pegou aqui o 3D10, passou pelo 4P6, veio no 5S2 e caiu aqui. 4D10, vem pro 5P6, que passa pelo 6S2 e flechinha aqui. 4F14, vem pro 5D10, que passa pelo 6P6, vai no 7S2 e vem aqui, flechinha. 5F14, 6D10, 7P6, aqui, foi. Beleza. Aqui é como se fossem escorregadores, tá? O primeiro escorregador, se você sobe o primeiro escorregador, que é o de cima, o primeiro escorregador é sempre o de cima lá, tá? Então, subiu o escorregador, desceu, se passou por quem? Primeiro se passou pelo 1S2. Tá? É essa sequência. Caiu aqui o próximo escorregador. 2S2. Caiu aqui, depois 2P6. Continuou aqui, 3S2. Caiu, vem para o próximo escorregador, 3P6. Continuou, 4S2. Caiu, vem para o próximo, 3D10. Depois o 3D10 aqui passou pelo 4P6. Depois vem para o 5S2. Viu que tá só seguindo a flecha, né? Para a próxima aqui. Próximo escorregador, 4D10. Depois 5P6. Depois 6S2. Caiu, vem para o próximo, 4F14. Depois 5D10. Depois o 5D10 passou pelo 6P6. Passou pelo 7S2. Caiu, vem para o próximo, 5F14. Depois 6D10 e 7P6. Beleza? Muito bem. Essa é a sequência que você tem que seguir. Você nunca pode seguir a sequência na horizontal, tá? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3C10, 4S2, 4P6. Se você seguir a sequência horizontal, você vai errar e vai dar problema, tá bom? Agora você pensa, pô, mas o que significa tudo isso? Eu vou pegar aqui, vou fazer uma legenda aqui para vocês aqui, ficar um pouco mais fácil. Vamos pegar aqui um exemplo do 4P6, tá? Por exemplo. O 4, o número grandão aqui, ele é o número da camada. Camada ou nível de energia, beleza? O P, ele é o subnível. Subnível que lá foi descoberto pelo Sommerfeld, eu falei em uns vídeos anteriores aí, tá? Tranquilo? Que tem 4 subníveis, que é o S, P, D, F, tá? E esse númerozinho aqui em cima, que está aqui na distribuição eletrônica, ele é o número máximo de
elétrons que o subnível comporta. Tá bom? Que subnível comporta. Então, no caso, o S ele comporta de 1 a 2 elétrons, tá? O P comporta de 1 a 6, o D de 1 a 10 e o F de 1 a 14. Não pode colocar 15 elétrons no F, não pode colocar 12 elétrons no D, não pode colocar 7 elétrons no P e nem 3 elétrons no S. Eles têm esses limites, tá bom? Tranquilo? Tá, mas como é que eu vou aplicar isso aí? Vamos mostrar para vocês. Vamos pegar um exemplo aqui. O carbono, tá? Para você, esse aqui, como é distribuição eletrônica, você tem que saber o número de elétrons. O carbono tem 6 prótons aqui, não tem carga, então ele tem 6 elétrons, tá? Como é que eu vou distribuir? Eu começo pela sequência aqui na distribuição eletrônica. Primeiro, lá no primeiro escorregador, eu passo pelo 1s2. S2, beleza. Aqui, de 6 elétrons, já coloquei 2 no lugar, tá bom? Caiu aqui, vem pro próximo. 2s2. Já coloquei 4 elétrons aqui, dos 6, faltam 2. Depois do 2s2, eu vou para o 2p6. Só que é o seguinte, o 2p, ele cabe 6 elétrons. Eu não preciso colocar 6 elétrons, eu preciso colocar só 2. Então, eu vou colocar 2p2. 2 mais 2 mais 2 elétrons, 2 mais 2 elétrons, tá? 6 elétrons, beleza, coloquei os 6 aqui. Essa é a distribuição eletrônica do carbono, tá? Uma coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte, quanto maior o número da camada, mais longe ele está do núcleo, tá bom? Tranquilo? E assim, essa aqui é a sequência energética dos subníveis. Então, o 1s2 é o que tem menor energia e o 7p6 é o que tem maior energia de todos eles, tá bom? O 3D tem maior energia que o 4s, tá? Então, essas coisas é bom saber, tá bom? Muito bem. Então, a distribuição eletrônica do carbono aqui é 1s2, 2s2, 2p2, tá? Uma coisa importante para vocês saberem. Eu tenho duas camadas, a 1 e a 2. Qual que está mais longe do núcleo? A 2. A camada 2 é o 2s e o 2p. Então, esses caras aqui fazem parte da chamada camada de valência. Camada de valência é a camada mais externa, mais longe do núcleo, tá bom? Tranquilo? Isso é importante porque a gente vai utilizar isso aqui em tabela periódica e ligações químicas também. É bom ficarem atentos com isso, tá bom? Na camada de valência do carbono nós temos 4 elétrons, tá? A camada de valência é todos os orbitais que estão na camada, ok? Vamos fazer outro exemplo aqui. Cloro. Tem 17 elétrons, não tem carga, então vai ficar como? 1s2. Pega lá a distribuição eletrônica, pega o diagrama ali e acompanhe, tá, galera? Se você quiser tentar fazer por conta, tenta dar um pause no vídeo e tenta fazer. Se vê que tá difícil, veja então a sequência do vídeo, tá? 17 elétrons, então 1s2, vai ficar depois 2s2, 2p6. Aqui foram 2 mais 2, 4 mais 6, 10 elétrons. 3s2, 12 elétrons, tá? Tô seguindo a sequência 3s2, caiu aqui, vem pro 3p6. Só que eu não preciso colocar 6 elétrons, preciso colocar 5. Então vai ficar 3p5. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Deu boa? Quem é minha camada de valência aqui? Eu tenho a camada 1, a camada 2 e a camada 3. A camada 3 é minha camada de valência. Então, eu tenho, no caso, 2 mais 5, 7 elétrons aqui, tá bom? Não é tão difícil, né? Vamos pro próximo. Tenta fazer aí do ferro aqui, 26, não tem carga, então tranquilo, né? Tenta fazer aí, dá um pause no vídeo, se não conseguir, dá um play aí para conferir a resposta, tá bom? Vai ficar assim. 1s2, 2s2, 3p6, depois 4s2. Sempre, tipo, sempre quando você tiver questões assim no vestibular
do diagrama de Linus Pauling ali, meu, você deixa anotado num canto esse diagrama para você poder consultar ele, tá? Porque na prova não vai estar no formulário isso aí não, tá? 3P6, depois então vai ficar 4S2, aqui já foram 10, 12, 18, 20 elétrons, faltam 6. Depois do 4S2 é o, caiu aqui, 3D10, só que não posso colocar 10, posso colocar só 6 elétrons aqui, então vai ficar 3D6. Lembrando que no D cabe até 10, só que eu precisava colocar só 6 elétrons. Posso colocar menos? Pode, sem problema nenhum, tá? Então vai ficar o 3D6 aqui e fechou a distribuição eletrônica. Qual que é a camada de valência aqui? Então, a camada de valência, nós temos a camada 1, 2, a 3 e a 4. O que tem maior valor entre elas é a 4. Ela está mais distante do núcleo. Então, a camada de valência é a 4 aqui no ferro, beleza? Ah, professor, mas não terminou na camada de valência. Não necessariamente a camada de valência vai estar por último, tá? Não necessariamente, você tem que olhar sempre o número da camada, tá bom? Não é tão difícil, né, galera? Aqui nós só vimos a distribuição eletrônica em elementos neutros. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é a distribuição eletrônica em íons. Para íons, você tem que lembrar o seguinte, que eu peço a vocês. Faça como se estivesse neutro e só depois adicione ou retire elétrons na camada de valência. Isso é muito importante, tá? Vou mostrar para vocês qual que é o problema disso aqui, tá? Por que você tem que fazer dessa forma? Tem alguns casos que você tenta fazer direto até dá boa, mas eu aconselho você sempre fazer tipo assim, tem carga, beleza. Então faz ele como se não tivesse carga nenhuma, depois você adiciona ou retira elétrons caso seja necessário. Por exemplo, vamos pegar aqui o enxofre 2 menos 16, tá? Ele tem carga, então você vai ter que dar uma modificada no final, né? Mas faça a distribuição eletrônica com 16. Tenta fazer aí, dá um pause no vídeo, tenta fazer, tá? Vai ficar assim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Terminou assim, beleza? Muito bem. A camada de valência é a camada 3. Vou abreviar aqui como você vê, tá bom? Muito bem. Só que esse cara tem duas cargas negativas, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Ele ganhou 2 elétrons, vai ganhar onde? Na camada de valência. Ele vai ganhar sempre no último subnível da camada de valência, ou vai tirar sempre no último subnível da camada de valência. Então, nesse caso, vai adicionar onde? Vai adicionar 2 elétrons no P, porque ainda tem espaço para 2 elétrons. Então, vai ficar aqui, em vez de ser 3P4, vai ficar 3P6. Tá bom? Agora tá pronto. Beleza? Ah, professor, mas se parar a pensar, 16 elétrons, normalmente tem 16 elétrons, ganha 2. Se você fizer distribuição eletrônica com 18, dá a mesma coisa? Sim, dá a mesma coisa. Mas tem uns casos ali que vocês vão ver que não é bem assim, tá? Não vai funcionar essa regrinha, tá? Não vai funcionar tipo você fazer direto, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar um outro caso aqui. Na+. Quer tentar fazer aí? Dá um pause no vídeo, depois confira se deu certo, tá? Ficou assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, beleza? Tudo bem, com os elétrons fica assim. A camada de valência dele é 3, tá? Tem apenas um elétron. Opa, ele perdeu um elétron. Perdeu da onde? Da camada de valência. Então ele vai perder esse elétron aqui. Como vai ficar zerado isso aqui, eu posso apagar inteiro. Agora, quem virou minha camada de valência, que antes era 3, agora virou a 2.
Antes eu tinha um elétron na camada de valência. Agora eu tenho 8. Beleza? Tranquilo? Fiquem atentos com essas situações aí, porque vão ter casos desse tipo aqui. Vou pegar aqui o caso do ferro, tá? Então faça distribuição eletrônica normal com 26, faça o que eu expliquei. Faça como se estivesse normal, sem perder nem ganhar elétrons, depois você tira na camada de valência, tá bom? Vai ficar 1s2, 2s2, 6, S2, 3p6. Aqui no outro ferro também, mesma coisa. S2. Tá? Então montei assim os dois como se não tivesse perdido nada. No primeiro caso, veja bem, eu tenho duas cargas positivas, quer dizer que eu perdi 2 elétrons, tá? Eu vou perder da onde? Sempre da camada de valência. Qual é a camada de valência? Se você tirar aqui do 3d6 e ficar 3d4, vai dar problema, tá? Porque não é camada de valência, a camada de valência é a 4. Tem 2 elétrons, vai perder os 2 elétrons, então posso apagar isso aqui. Basicamente a distribuição eletrônica desse cara aqui ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, tá? Se você fizer direto com a distribuição eletrônica com 24 elétrons, você vai chegar em 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Essa é a distribuição eletrônica de outro elemento, não é a da forma iônica do ferro aqui, do ferro. Não é da forma iônica do ferro aqui 2+. Beleza? Então cuidado, por isso que eu falo isso aí. Faça primeiro como se não tivesse perdido nem ganho nada, depois você tira ou adiciona na camada de valência. Agora aqui, ó, ferro 3+. O que eu vou fazer então? Perdi 3 elétrons. Eu vou perder os dois aqui do 4s, que é a camada de valência. Perdi 2 elétrons. Falta 1. Minha camada de valência agora veio a 3 aqui, certo? Só que eu vou tirar da onde? Do último subnível aqui da camada de valência. Então vai ficar 3d6, vai ficar 3d5. Vamos ajustar aqui. Apaguei. 3d5. Então ficou 10, 18, 23 elétrons. Tem 23 elétrons, mas se você fizer a distribuição eletrônica com 23 elétrons direto, vai dar problema. Que daí vai chegar a distribuição eletrônica de outro elemento. E não da forma iônica do ferro 3+. Beleza? Moçada, tem que ficar bem esperto com isso, tá? Vou passar um para vocês, caso vocês queiram treinar aí. Quiser fazer aí do nióbio 2+, 41, se quiser fazer, tenta fazer, tá? Se quiser fazer desse aqui também, ó, o próprio nióbio 5+, tá? É uma possibilidade também, beleza? Tenta fazer aí para treinar isso aí, tá bom? E fiquem atentos, tá? Quando tiver distribuição eletrônica, assim, e o elemento terminar em D ou em F, é nesses casos aí que vai dar problema se você tentar fazer direto a forma iônica. Porque assim, quando o elemento termina em S ou em P, se você, tipo, por exemplo aqui, no caso do enxofre, né? Ele termina a distribuição eletrônica em P. Ele ganhou 2 elétrons. Se você fizer 2 elétrons a mais que 16, aqui 18, fizer a distribuição eletrônica com 18, vai dar boa. No sódio aqui, como ele tem 11 elétrons normalmente, perdeu 1, foi para 10. Se fizer a distribuição com 10, vai dar boa. Mas os elementos terminam em D ou em F, vai dar problema. Daí por isso que tem que seguir essa regrinha que eu falei aqui. Faça como se estivesse neutro, depois adiciona ou retira elétrons na camada de valência. Beleza? Galera, a aula ficou um pouco extensa, mas eu creio que eu consegui explicar tudo que eu precisava nessa parte do conteúdo, beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ou aí participe do nosso canal lá no Telegram, tá bom? Que é onde eu posto os vídeos também, mas posto materiais a mais. Eu vou postar materiais a mais para vocês lá no Telegram, então conteúdo exclusivo vai ter lá também, né? Lista de exercício, eu vou colocar lá, notícias, eu vou falar, vou trocar uma ideia mais próxima de vocês, assim, lá nesse canal no Telegram. Então, dê uma olhada ou no comentário fixado, ou então na descrição do vídeo aí, tá bom?
Então, te vejo no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Se cuide. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais, hein? Tchau, tchau. Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.